Olá, estudante! Seja bem-vindo a mais um Tira Dúvidas, nosso encontro diário e ao vivo com os professores do programa Se Liga na Educação. Na manhã de hoje, nós assistimos mais algumas aulas da área de linguagens. Respeitando o distanciamento social, teremos apenas 2 professores por bloco. Nesse primeiro bloco, estão aqui comigo os professores de língua inglesa, o professor Fernando Rangel e o professor Nemer Geonon. Sejam bem-vindos, professores. Obrigado. Gostaria também de agradecer a presença dos nossos intérpretes de Libras, o Daniel Costa e a Fabiana Moreira, que está conosco nesse bloco. Então é isso, os nossos canais de comunicação estão abertos para receber a sua pergunta. É só ligar no nosso telefone fixo 31 3254 3009 ou enviar uma mensagem para o nosso WhatsApp no número 31 98295-2794. Não se esqueça de falar o seu nome, cidade, escola e o ano que você estuda. Vamos ficar muito felizes de responder ao vivo a sua pergunta. Lembrando que a programação completa do Se Liga na Educação está no nosso site, no endereço que está aparecendo agora na sua tela. Vamos agora relembrar os temas das aulas de hoje. Vamos começar com o professor Fernando. Olá, professor Fernando, tudo bem? Oi, tudo bem, Cláudia? Seja bem-vinda. Fiquei satisfeito de ter você aqui conosco, a nossa nova mediadora, né, Nemer? Eu é que agradeço a oportunidade, professor. Boa sorte para você, sucesso, e que você vai ser um sucesso. Oi, estudante, tudo bem com você? O professor Nemer, prazer também estar você aqui, a gente fazer um bate-bola bom. Com certeza. E Fabiana, que é intérprete também, muito obrigado por sua atuação. Os temas das aulas nossas foram do terceiro ano, que tem uma ênfase grande, Focus on Human Rights, foco nos direitos humanos, e a outra aula, Use of Present Perfect, que é os temas de hoje. Muito obrigada, professor Fernando. E o professor Nemer? Bom dia, tudo bem, professor? Bom dia, Cláudia. Seja bem-vinda. Muito obrigada, professor. Bom dia, professor Fernando. Bom dia, alunos. Então, o nosso tema de hoje é Feelings and Emotions, né? Onde a gente trabalhou aí os sentimentos, emoções e também os adjectives, que são os adjetivos. Esse é o nosso tema. Ok, muito obrigada, professor. Agora que já relembramos as aulas, nós vamos passar para as perguntas. Vamos lá? Vamos ao telão. A primeira pergunta é para o professor Nemer. Sim. Qual a diferença entre emoji e emotions? E emotions, né? Isso, essa diferença, emoji e emoticons, a diferença é o seguinte, os emojis, eles já vêm nos teclados dos smartphones, né? São aquelas carinhas, as little faces, que a gente usa já como uma forma de linguagem, de comunicação, umas carinhas prontas. E os emoticons são símbolos que a gente usa de pontuação, ponto e vírgula, numeração, que antigamente, quando a gente não tinha os emojis, a gente se comunicava através desses símbolos, fazendo coraçãozinho ou algum tipo de carinha através dessa pontuação, certo? Muito obrigada. Então vamos à próxima pergunta. A próxima pergunta é do terceiro ano, para o professor Fernando. O present perfect é muito usado em inglês, professor? Beleza, essa pergunta é interessante. É um tempo muito importante no inglês que ele tem alguns pontos de concordância com o português, que a gente usa a mesma coisa, mas no geral é um tempo que nos apresenta certas ideias que não tem no português. Ele é muito usado porque ele liga o passado ao presente. Então o uso dele é bem característico da língua inglesa, é uma coisa que nós não temos. Então é preciso estudar muitos casos para que a gente possa comunicar. O que eu falo em inglês é se você pegar a gramática, pegar ou pontuação, qualquer coisa, em função do sentido e da comunicação, que é a nossa meta. Ótimo. E em continuidade aí a essa pergunta, professor, qual é a formação geral desse tempo verbal? Tempo verbal você diz, eu tenho ido, então eu digo uma ação do passado, que aconteceu e que não acabou, ela continua ainda, né? Isso a gente vai responder as perguntas mais detalhadas. Ele é usado com o verbo to have no presente, I have, you have, he, she, it has, we have, you have, they have, mais o participio passado do outro verbo, né? Que tem que memorizar aqueles 3, to go, went, gone. Então, I have gone, eu tenho ido.
E na forma negativa eu coloco o not depois do have e na interrogativa você inverte. Have I gone, have you gone, has she gone, então é essa forma. Ele usa o not depois do verbo, o verbo to have conjugado. Então a formação dele basicamente é isso. Ok. E em quais as situações, professor, que a gente usa o present perfect? Ele usa muitas situações, são várias, que as perguntas devem estar mais, talvez alguém faça mais detalhada. É quando uma ação que você... Eu dei o exemplo, Cláudia, da chave, por exemplo. I lost the key. Na aula, eu perdi a chave. I lost the key. Perdi, mas tal como eu usei o passado, é uma ação que aconteceu no passado e já encontrei, não estou pensando em procurar, mas acabou. Agora, se eu digo I have lost the key, eu tenho perdido a chave, que é o present perfect, indica que a ação aconteceu no passado, mas não encontrei ainda. Então, estou preocupado com aquilo. Aquilo é uma coisa que aconteceu e está impactando o presente ainda. Então, eu não achei, perdi ainda. Então, essa diferença é muito feita, que a gente, em português, diria eu perdi. Não há diferença entre uma coisa e outra. Não, mas o inglês ele já faz essa diferença. Né? Ok, ótimo, professor. Muito obrigada. Vamos à próxima pergunta, então. Essa é uma pergunta de terceiro ano, essa nós já vimos. Vamos à próxima. É uma pergunta para o sétimo ano. Sim. Como se pergunta em inglês, como você está se sentindo, professor Neme? Em inglês tem algumas formas de perguntar, né? Eu posso perguntar How are you feeling today? Como você está se sentindo hoje? Ou eu posso também colocar um do aí, sem o verbo to be, e falar How do you feel today? Né? Então, essas duas formas que eu expliquei na aula para a gente perguntar como você está se sentindo hoje. Certinho? Muito obrigada. Vamos lá para a próxima. Para o terceiro ano, professor Fernando, o que é acrônimo? Poderia dar exemplos? Exatamente. É que essa ideia, essa matéria do Focus on Human Rights que eu peguei do PET, é uma foco no direito humano. Depois peguei uma outra aula, um recorte mais fechado, que é Focus on Women Rights, foco nos direitos das mulheres. Então, essa parte aqui traz muito do inglês, uma matéria da United Nations, da ONU, né, dos direitos humanos. Então, até eu falo que é o inglês também língua franca, que é o inglês da ONU, falado por pessoas que falam inglês, falantes, usuários da língua, não falantes nativos. Então, tem muita coisa que traz a própria ONU, que é, no caso, a pergunta que é acrônimo, ou formação de palavra por acronímia, é a primeira palavra que quer dizer, por exemplo, laser. Laser é uma acronímia. O L quer dizer uma coisa, tipo uma sigla, é mais ou menos tipo uma sigla. O A quer dizer outra coisa, o S então forma. Aí o caso da ONU seria ONU, Organization, United, Organização das Nações Unidas. Então eles falam, tem em inglês, é diferente também da AIDS. Você tem Acquired Immunodeficiency Syndrome, que em português seria SIDA. Seria SIDA. Então, muita palavra assim. E no caso aqui que a pergunta apareceu, deve ter sido cada da Unesco, que é United Nations, que é a Organização para a Cultura, a parte científica. Então, cada letra ela é uma palavra. Então, é muito usado isso. A gente nem sabe o que é que a gente vê uma expressão. Gente, isso aqui é um acronimo. A gente acha que é uma palavra comum e é uma acronímia. Ok, professor. E a correspondência, professor, desse tempo com o português? A correspondência é o que eu falo. Há alguns casos de não tem me sentido, por exemplo, no exemplo, que a gente tem que bate, não tem me sentido bem ultimamente. I have not felt well recently. Então, alguns casos com a palavra recentemente, há o ponto de convergência. É a mesma coisa que o português usaria se eu tenho. Mas é pouco, o resto não é usado não há, é outro uso. Bom, e aí, professor, o uso desse tempo verbal para falar de experiências de vida é possível? Dê exemplos. Sim, é usado, por exemplo, que eles dizem, have you ever, ele usa também, então usado coisas que aconteceram, igual o exemplo da chave, uma coisa que aconteceu no passado, liga o passado ao presente, que tem alguma influência no presente. Aconteceu no passado, não continua. É igual a pessoa How long have you
have you taught English? Quanto tempo você tem ensinado inglês? Aí você fala que tem ensinado inglês por muito tempo, 4 anos, sei lá quanto tempo, e continua ensinando. Então, continua. No caso de experiências de vida, seria se você... have you ever been to Europe? Você já foi na Europa? Então, você já alguma vez já foi à Europa? Então, é uma pergunta para a vida inteira, se você já foi. Have you ever, no caso aí uso ever. Have you ever been to Europe? Have you seen a ghost? Você já viu um fantasma? São experiências assim de vida inteira, que a gente em português usaria o passado. Você já foi na Europa? Então usa muito. E tem vários usos também detalhados desse tempo verbal. Ok, muito obrigada. Então vamos lá. Vamos lá para o professor Fernando. Fale sobre as estratégias de leitura mais comuns na língua inglesa. A estratégia de leitura que seria que a gente baseia muito nos terceiros anos, às vezes no Enem também, muita coisa de leitura. Embora a língua tenha várias dimensões, que é a oralidade, então é importante isso. Mas, que é o conhecimento prévio, que a gente fala muito nas aulas, traz o assunto, que a gente tem um domínio do assunto, né? E que as palavras cognatas. Eu dei uma aula anteriormente sobre um texto, lá que não estou lembrando qual que é, não, que o parágrafo do texto deviam ter 3 palavras que não são cognatas. 95% são palavras iguais ao português. É um texto expositivo, um texto mais sobre o meio ambiente, que eu lembrei, científico. Então, o texto científico é aquelas palavras iguais ao português. Então, essa é a estratégia. É você ver as palavras-chave, palavra que aparece primeiro no princípio do texto, mas no fim do texto. Então, e as palavras cognatas, que são estratégias importantes. Que aí você constrói um sentido geral para aquele texto. Um sentido geral, né? Um conhecimento prévio que você tem do assunto, que o Enem pede muito isso. As palavras conhecidas são cognatas e aquelas que eu falei até na aula das collocations, que é a palavra que ocorre com a outra. Sim. Então, a palavra que aparece com a outra, você já memoriza mais também. Com certeza. Então, é essas estratégias. Certo, muito obrigada. E agora chegou uma pergunta para o professor Nemer. Sim. Qual o significado do sentimento grinning face, professor? Grinning face, excelente pergunta, porque tá lá no pet de vocês, né? Um monte de grinning faces. São carinhas alegres, né? E essas carinhas, a partir delas é que se criaram os emojis. Então, grinning faces, carinha alegre. Geralmente, aquela que é happy, uma que tem todo um sorrisinho, ela que é mais caracterizada com esse nome. Mas a partir dessas foram criadas outros emojis, ok? Nemer, mas esse que você está falando aí dos emoticons, né? Que Emojis e emoticons. Emojis e emoticons. Sim. É uma coisa interessante que isso aí seria que a gente fala do letramento digital, que o currículo referência de Minas traz um dos pressupostos o letramento digital, que ele é muito não verbal também. Sim. Eu fiz uma aula há mais tempo aí sobre que entra essas coisas do letramento digital, símbolos que você já sabe que é para ligar, para desligar, para editar, que você vai dominando. Então, é quase que uma alfabetização de símbolos. Sim. Não é a palavra mais. E acaba sendo também uma linguagem universal, né? Universal. Porque o símbolo é um desenho e a tradução dele é a mesma em todos os países. Inclusive, isso veio do Japão, né? E depois, com a vinda dos smartphones, ficou muito forte, né? Dentro da nossa língua e do inglês e de diversos outros idiomas aí. Né? E eu sinto... Na aula, eu coloquei até que o dicionário Oxford pegou uma dessas como a palavra do ano em 2015. Ou seja, está muito mais inserido dentro da nossa linguagem do que a gente imagina, né, professor? Muito mais. E outra coisa também, Cláudia, que é uma coisa que a gente nota, e, gente, eu acho que um dia eu falei, gente, eu estou melhor nesse negócio do computador, nesses sites. Essa melhora se deve a ser alfabetizado naqueles símbolos universais. Aqui é para editar aquela canetinha e outras coisas mais detalhadas que você domina aquilo lá, você nem precisa saber de ler. Não. É um universal que você falou. Até muito hoje em importante. dia eles mandam muito através do WhatsApp textos que são feitos todos através desses grinning faces, né? Todos através dos emojis mesmo. E tem todo um entendimento, são frases ou textos, tudo assim através desse elemento aí. Ótimo, muito obrigada. Vamos lá.
É uma pergunta do 7º ano agora. Sim. No inglês, o uso do adjetivo de forma geral vem antes ou depois do substantivo? Então, de forma geral, a gente fala porque tudo na gramática, né, professor? Quando a gente vai estudar alguns gramáticos, pode mudar essa regra, mas na forma geral, o adjetivo vem sempre antes do substantivo. Então, se eu quero falar que você é um bom aluno, eu vou falar um good student. Se eu quero falar que você vamos pegar um adjetivo que a gente trabalhou, scared. Falar que você é uma garota assustada. Então, scared girls, né? Então, na regra geral, o adjetivo vem, sim, sempre antes do substantivo. E, Neme, a propósito disso aí também, eu vi há pouco tempo, nunca guardei essas regras não, porque é umas coisas que eu acho que a gente tem que aprender aquilo e usar. Isso. Usar rápido, ficar guardando regra de gramática, aí você esquece. Aprender a usar, aprender outra vez a usar. Então, que eles têm o adjetivo vem antes do substantivo, mas eles têm uma ordem também. Eu nem sei essa ordem não, Sim. que é nacionalidade, cor. Sim. Então, você tem 5 adjetivos, a menina, girl. Então, você tem pretty girl, American pretty girl, aí você tem a ordem. De idade, de cor, de nacionalidade, então, Sim. que tudo antes do substantivo, mas tem a ordem, eu não sei também. Não. Isso, é porque o que caracteriza, né, nesse caso, o que caracteriza, né, no caso, uma cor pode estar caracterizando algum elemento, ou a idade mesmo, aí caracterizou, a gente coloca antes do substantivo. Mas o que o professor falou é muito válido, porque isso tem que vir de forma natural. Se a gente ficar pensando muito na regra, acaba que a gente esquece e vai levando para a nossa língua. Então, você aprendendo isso de forma natural, você vem com a comunicação naturalmente também. Você não vai também usar sempre 4 adjetivos antes? Não. Então, não é regras de gramática demais, você vai aprender para ficar parado. Com certeza. Eu nem interessei em saber muitas, não, mas até sexto. Sexta, ó, primeiro, depois isso é cor, não sei o quê. Isso. E assim, naturalmente... Naturalmente o que você usa, Com aprendeu certeza. aquilo e joga para o uso. É isso aí. Ótimo, obrigada. Vamos lá. Essa para você também, professor Fernando. Do 3º ano a pergunta. Qual é o inglês usado pela ONU em suas publicações? Isso é interessante que eu tinha falado dessa aula dos direitos humanos, que é o letramento crítico também que a gente fala. Aulas que abordam o letramento crítico, que é o quê? Fala letramento digital, letramento em geral, e é aquele da pessoa ter uma opinião, desenvolver o que é fato e opinião, saber ter uma opinião própria e se posicionar frente a um fato. Então, é por isso que eu escolhi esse do direito humano. Então, esse inglês da ONU, eu acho interessante que a aula é baseada em vários textos do site da ONU. Então, eu acho que a ONU usa esse inglês língua franca, que é uma ideia nova, não é um inglês mais padrão americano ou britânico. Então, eu acredito que o inglês falado na ONU, escrito, são jornalistas internacionais. Também aquele inglês de usuário experiente, mas não é um inglês americano. Sim. É um inglês do mundo inteiro. Então, inglês mais técnico, parece? Mais técnico, quem está na ONU é gente de um monte de país. Sim. Entendeu? Então, é igual eu falei da aula da Malala, que eu fiz, Malala's Story, que é muito interessante, ganhou o Prêmio Nobel em 2014, do Paquistão, né? Mas a atuação dela foi toda em língua inglesa, em blogs, as palestras que ela dá. Então, não é um inglês britânico, nem um inglês americano, é um inglês de alguém de um usuário. Sim. Então, a ONU, eu acredito que seria um inglês de usuário do inglês, não do falante nativo. Sim, com certeza. Certo. Muito obrigada. E mais uma pergunta ainda que chegou para você, professor Fernando. Nunca posso usar o when com present perfect? O when quando, tem aqueles pronomes interrogativos. Who, quem, how, como, when, where, onde. What. Não pode usar o on porque, como você usa, eles usam how long. How long have you been in Brazil? Por quanto tempo você está no Brasil? Que pede o present perfect. O when se refere a um fato que aconteceu já. Sim. Então, se eu pergunto ao Nemer, por exemplo, Nemer, have you ever been to Canada? Aí, se você já esteve no Canadá, sim. Você já falou que já esteve. Sim. Aí eu usei, vou te perguntar uma pergunta. When did you visit Canada? Aí eu vou usar o when para quando você esteve no Canadá. É uma ação passada. O what, porque o que você fez no Canadá, né? É uma coisa que já aconteceu. A gente chama de WH questions, né? WH question, mas o when você pode usar como passado. Sim.
Não como que a pergunta aqui é do present perfect. Então, present perfect não pode usar o when. Não. Você usa o when como uma coisa, quando você esteve lá. Sim. Né? Perguntei, usei o present perfect, se você já esteve, have you ever been to Canada? Yes, I have been there. Aí eu vou perguntar a segunda, quando você esteve lá? Sim. Aí é uma pergunta usada que o when usa com o passado. É isso aí. Ok, então vamos à próxima. Essa é uma pergunta do 7º ano. Ok. Qual a tradução da palavra feeling? Feeling, a tradução é sentimento, né? E é uma palavra até que a gente já incorporou no nosso vocabulário, porque a gente pode falar assim, eu tive um feeling, né? Então, tipo assim, um sentimento, um pressentimento de alguma coisa. Então, é isso que significa essa palavra, sentimento, feeling. Vamos à próxima. Para o professor Fernando agora. Qual a diferença entre o present perfect e o present continuous? Present continuous, ele fala muito uma ação que está acontecendo no momento. I am reading a book now, estou lendo um livro agora. E o present perfect seria I have read a book, li um livro, só que não fala a data, porque se falar a data você vai usar o passado. I read a book last week. Agora, o presente contínuo também é uma aula que eu fiz mais para trás aí também, interessante, que ele indica, que é um presente que está acontecendo no momento, que ele indica também o futuro, porque isso que a gramática, ela fala muito das coisas, mas tem coisa que é além dela. Então, você pode usar também o present continuous para indicar o futuro. Até em português, estou indo lá semana que vem. Estou usando esse tempo presente, né, gramaticalmente, mas ele indica uma ação futura. Em inglês também o inglês tem assim. muito isso, né? Assim, a gente usa o tempo mais certinho, presente, passado e futuro, e eles vêm com essas intervenções, né? Mas tem muita coisa que eu usei na aula que fiz do polimento hoje, falei sobre uma pergunta com os modais, que é can you pass the sugar? Que seria gramaticalmente uma pergunta. Você pode passar o açúcar? Mas não é uma pergunta pedir se você pode passar o açúcar. Sim. É um pedido de uma gentileza. Então, uma coisa que é pergunta, gramaticalmente não é pergunta no sentido. Sim. Então, a gente tem que ficar muito atento, língua portuguesa também, a esse sentido que uma frase diferente ou uma coisa diferente gramaticalmente que vai acrescentar esse sentido. Sim. Né, à frase. Isso, vamos lá. Essa é uma pergunta para o professor Nemer, do 7º ano. Qual o significado das siglas LOL, OMG, UOL, que são tão usadas nos países de língua inglesa em conversas com smartphone? Sim, essas siglas, por exemplo, o LOL, né, que é Laughing Out Loud, que é rir muito, rir alto, OMG, que é Oh My God, e o WOW é só uma interjeição mesmo de surpresa, uau, né? Então, o significado delas são esses, assim como a gente também reduz aqui no português para facilitar a comunicação, às vezes um você vira VC, um cadê é o K e o D, eles usam dessas interjeições para comunicação também, certo? Ok, vamos lá. Do 3º ano, professor, poderia falar sobre o inglês, língua franca? É aquilo que eu falei, né, que a aula acrescentava da ONU, que isso foi um elemento que trouxe, porque no currículo referência de Minas você tem que o CBC já trazia no nosso currículo de Minas Gerais, que é o ensino por habilidade, né? Então a língua franca trouxe essa ideia, que eu já falei em outros, como sempre é bom falar outra vez, que tinha-se o inglês como britânico ou americano, do falante nativo. Então a pessoa tinha que falar aquele inglês, aquele sotaque americano perfeito ou inglês, que não era inglês britânico, não era nada. Então hoje em dia é o inglês falado no mundo. Porque sabia disso, Cláudio, que 80% das pessoas que falam inglês não são falantes nativos. É mesmo, professor? 80%, né? 80% das pessoas que falam inglês não são falantes nativos. Então, quem fala inglês no mundo inteiro não é falante nativo. E a multinacional, ela tem muito dessas presenças de cada um de um país. Quem sabe o inglês é a pessoa que é americana, ou claro que sabe também, nossa, mas não é o padrão. Então, o currículo referência de Minas trouxe essa ideia que é nos lugares do mundo inteiro, que é o inglês falado com o mundo inteiro, patrimônio da humanidade, não mais daqueles países. Então, essa que é a ideia base que a gente tenta introduzir, implementar no currículo referência de Minas.
É isso Língua mesmo. franca. Sim, língua franca. Né? Isso mesmo. É isso mesmo. E agora nós vamos fazer mais aquele pequeno intervalo. Aproveite e participe do Tira Dúvidas de Linguagens, que no próximo bloco contará com a participação dos professores de língua portuguesa Rosimelo e Guiomar Coura. Agradeço a presença do professor Nemer e do professor Fernando. E você, estudante, continue mandando suas dúvidas no nosso telefone fixo ou enviando uma mensagem para o nosso WhatsApp. Estamos esperando a sua participação. Até já!